O relógio da rodoviária marcava 14h17, quando Stella percebeu, pela primeira vez, que algo estava errado. O banco metálico onde ela esperava já estava quente demais, o movimento diminuía, e o neto, aquele que havia prometido estacionar o carro e voltar em 2 minutos, não dava nenhum sinal de vida. As pessoas passavam por ela como se fosse invisível, enquanto um vento áspero levantava o lenço florido que ela usava no pescoço. Stella apertou a borda da sacola com força, como se pudesse encontrar ali uma resposta para o abandono que começava a se revelar. 15 minutos se transformaram em 40. Depois, em 1 hora. Quando Stella tentou ligar novamente, o celular só exibiu uma tela preta, sem bateria, sem chance de pedir ajuda. Uma sensação amarga começou a subir pelo peito, como uma verdade que ela não queria aceitar. O neto não estava atrasado. Ele simplesmente não voltaria. A rodoviária, antes barulhenta e cheia de vida, parecia encolher ao redor dela, engolindo sua esperança a cada segundo. O sol que entrava pelas frestas do telhado de zinco projetava sombras longas, estendendo-se como dedos que tocavam os pés cansados de Stella. Ela tentou se levantar, mas sentiu a idade pesar nos joelhos. Ainda assim, respirou fundo. Não permitiria que a solidão decidisse por ela. Se ele a tinha deixado, ela ainda poderia levantar e seguir. Mesmo sem rumo, mesmo sem dinheiro, mesmo sem ter para onde ir, Stella se recusava a desabar ali. Caminhando devagar até a saída lateral, ela percebeu algo estranho. Um homem parado ao longe, observando-a com atenção. Ele não parecia apressado, nem assustado. Parecia reconhecer. O olhar dele continha uma mistura de surpresa e urgência, como alguém que acaba de ver um rosto que julgava perdido no tempo. Quando Stella atravessou o portão, o homem deu 2 passos à frente e sussurrou, não para chamar sua atenção, mas como quem confirma um fantasma. Não pode ser. Stella? Ela congelou. Aquele nome dito daquela forma, daquele tom. Aquele desconhecido sabia exatamente quem ela era, e o motivo para isso mudaria tudo. A rodoviária de Campo Sereno sempre foi um ponto de passagem, nunca de permanência. Um lugar onde vidas se cruzavam por minutos, onde malas trocavam de mãos e onde despedidas ecoavam como ecos perdidos. Para Stella, porém, aquele dia transformou o espaço em algo muito maior. O cenário de uma verdade que ela sempre temeu, mas nunca acreditou que viveria. Ela havia criado o neto com o pouco que tinha, costurando roupas de vizinhos para complementar a aposentadoria, preparando café fresco ao amanhecer e garantindo que ele nunca saísse de casa sem ouvir um "Deus te proteja, meu filho". Mas o menino doce que ela embalou nos braços tinha se tornado um adulto impaciente, ansioso e sem tempo. E agora ela estava ali, sentada num banco duro de metal, percebendo que esse sem tempo tinha se transformado em sem ela. Quando finalmente se levantou, sentiu o peso de algo maior que a idade. O peso da quebra de um laço. A estrada em frente parecia longa demais. A calçada quente queimava sob suas sandálias gastas. E ainda assim, Stella seguiu. Cada passo era um desafio, mas também uma afirmação. Ela não seria consumida pelo abandono. Foi no meio desse silêncio, quando o mundo parecia diminuí-la, que algo começou a se mover ao redor. Não era vento, nem movimento de ônibus. Era um olhar que a acompanhava desde o portão lateral da rodoviária. O homem parado do outro lado da rua não desvia os olhos dela, como se esperasse exatamente aquele momento para se aproximar. Stella tentou ignorar a sensação de reconhecimento que crescia dentro dela. Um pressentimento antigo, um estremecer que parecia vir da alma. Mas quando o desconhecido deu o primeiro passo em sua direção, ela soube que aquele encontro não era um acaso. Era o início de algo que mudaria completamente o rumo da sua vida. O passo lento de Stella ecoava na calçada quente, e cada movimento parecia carregar mais do que o peso da idade. Carregava o peso do abandono. Ainda assim, ela mantinha o queixo erguido, como se recusasse a permitir que o mundo a visse quebrada. Quando finalmente deixou para trás o portão lateral da rodoviária, seu olhar foi atraído novamente para o homem parado do outro lado da rua. Ele segurava um chapéu de palha entre as mãos,
como alguém que tenta reunir coragem antes de dizer algo importante. Estela não entendia por que aquilo a incomodava tanto. Estranhos passavam por ela todos os dias, mas aquele homem... Havia algo nele que provocava uma sensação antiga, um arrepio que começava na nuca e descia devagar pela coluna. Não era medo, era reconhecimento. Mas como poderia reconhecer alguém que parecia tão fora do contexto da sua vida? Ela não via aquele rosto desde que era jovem, e mesmo assim, algo ali gritava familiaridade. O homem deu 3 passos em sua direção, cada um deles hesitante, como se temesse que ela desaparecesse caso se aproximasse rápido demais. Quando estava perto o suficiente para que Estela visse os sulcos profundos ao redor dos olhos dele, ele respirou fundo e sua voz saiu quebrada. Desculpe, mas a senhora é Estela Aragão, não é? Esse sobrenome, aquele que ela não ouvia há mais de 20 anos, bateu nela como um vento forte que levanta poeira esquecida. Ela sentiu o coração tropeçar dentro do peito. Quem é o senhor? Perguntou, tentando manter firmeza na voz. O homem baixou o olhar por um instante, e quando o levantou novamente, havia lágrimas contidas ali. Sou eu, Estela. Sou o Antônio. O nome caiu como uma pedra no silêncio entre eles. Antônio. O irmão desaparecido. O irmão que todos acreditavam ter morrido décadas antes. O irmão que deixou a casa dizendo que voltaria, mas nunca voltou. Estela sentiu as pernas vacilarem. Uma lembrança antiga, quase apagada, tomou forma diante dela. Os dois ainda jovens, sentados no quintal de terra batida, dividindo um pedaço de pão enquanto sonhavam com a cidade grande. Eles eram inseparáveis. Até o dia em que Antônio saiu para trabalhar em outra cidade e nunca mais deu notícias. A família tinha dito que era melhor aceitarem. Se algo de bom tivesse acontecido, ele teria voltado. Agora, aquele fantasma do passado estava ali, respirando, chorando, chamando por ela. Sem saber o que fazer, ela levou a mão ao peito. Mas... como? Onde você esteve todo esse tempo? Antônio olhou ao redor, como se não tivesse coragem de explicar ali, no meio da rua, com o barulho dos ônibus ao fundo. Não fui embora por escolha, Estela. É uma história longa. Uma história que começa aqui, mas não termina aqui. A expressão dele tinha algo de arrependimento profundo, quase um pedido de perdão silencioso pelos anos que ela passou, acreditando que ele estava morto. A angústia apertou a garganta de Estela. Ela queria perguntar tudo. Por que sumiu? Por que nunca escreveu? Por que agora? Mas as palavras não saíam. Em vez disso, ela sentiu as lágrimas quentes invadirem seus olhos. O abandono do neto ainda estava fresco demais, doloroso demais. E agora, diante do irmão ressurgido, tudo parecia girar em volta de uma única pergunta que queimava por dentro. Por que todos que ela amava iam embora? Antônio percebeu. Sem se aproximar demais, estendeu uma mão trêmula na direção dela, sem tocá-la, apenas oferecendo presença. Eu vi quando seu neto a deixou. Eu estava sentado ali. Não tive coragem de falar antes, mas quando a senhora levantou, algo me disse que eu não podia deixar você ir sozinha. Não de novo. O olhar dele tinha sinceridade, desgaste, culpa e, acima de tudo, necessidade de reparar. Estela fechou os olhos, respirou fundo e permitiu que a onda de emoções passasse devagar. Quando abriu novamente, havia algo novo ali. Não aceitação, não perdão, mas uma fresta. Uma pequena abertura para algo que ela já não acreditava ser possível. Segunda chance, família, reencontro. Então venha comigo, ela disse com a voz baixa, porém firme. Se é para contar essa história, que seja caminhando. Porque hoje, Antônio, eu já perdi demais. E assim, lado a lado, 2 destinos partidos voltaram a se encontrar no momento em que o abandono parecia inevitável. O sol começava a baixar, tingindo de laranja as ruas estreitas que rodeavam a rodoviária. Estela e Antônio caminhavam lado a lado, em silêncio pesado, como se ambos tivessem medo de quebrar algo invisível entre eles. A presença dele ali, tão inesperada e real, parecia deslocar o mundo ao redor.
Estela sentia o coração acelerar, não apenas pela surpresa, mas pela confusão de sentimentos que surgiam: alegria, medo, dor, esperança, tudo ao mesmo tempo. Antônio observava cada passo dela com uma mistura de cuidado e arrependimento. Ele não queria forçar a proximidade, mas também não conseguia desviar o olhar da irmã que acreditou ter perdido para sempre. No entanto, o que mais o inquietava era o que tinha acabado de testemunhar. O neto abandonando Estela como se ela fosse um objeto esquecido. Aquilo inflamava nele uma indignação profunda, sombria, que ele tentava disfarçar, mas que queimava por dentro. Ele sabia como era ser deixado para trás, e ver Estela passar por isso despertava feridas antigas. Quando chegaram à sombra de uma árvore antiga, Estela precisou parar. Só um minuto. Minhas pernas já não são tão rápidas. Ela tentou sorrir, mas o sorriso mal se formou. Antônio retirou o chapéu, respirando fundo. Estela, eu sei que você tem perguntas, e eu sei que devo respostas, mas não sei por onde começar. Ela o observou com olhar cansado, mas atento. Você começa de onde quiser. Só não me esconda nada. Ele engoliu seco. As lembranças vieram como tempestade. Eu não fugi. Muito menos te abandonei. Na época, o patrão para quem eu trabalhava ofereceu um emprego melhor em outra cidade. Aceitei. Achei que poderia voltar logo, com dinheiro, ajudar a família. Mas na primeira semana fui levado à força. A voz dele falhou, como se as palavras arrancassem pedaços antigos de dor. Estela sentiu um frio subir pelos braços. Como assim levado? Antônio olhou para o chão. Trabalhei por anos em regime quase de escravidão, em uma fazenda isolada. Sem documentos, sem salário, sem poder sair. A gente vivia vigiado. Tentava fugir, eles batiam, ameaçavam, internavam. Vi pessoas desaparecerem. Essa revelação atingiu Estela como um golpe. A dor que ela guardou por anos, a dor de acreditar que o irmão a tinha esquecido, virou poeira diante da verdade. Era muito pior do que qualquer imaginação dela. E muito mais cruel. Ela cobriu a boca com a mão, sentindo o estômago afundar. Meu Deus, Antônio, por que nunca contou isso? Ele sorriu triste. Porque ninguém acreditaria. Demorei quase 20 anos para conseguir sair. Quando consegui, já não sabia onde vocês estavam. Fui tentando rastrear nomes, documentos antigos, vizinhos que se mudaram, tudo no escuro. Só hoje, por acaso, ao passar por aqui, ouvi alguém chamar uma Estela na rodoviária. Quando vi você, eu achei que estava sonhando. O silêncio entre eles se encheu de memórias que voltavam como brasas sopradas pelo vento. Estela sentiu o peso de todas as noites em que rezou para o irmão voltar, de todas as conversas que nunca existiram, de toda a certeza amarga de que ele tinha escolhido ir embora. Agora, descobria que ele também tinha sido vítima, e que, de certo modo, ambos haviam sido roubados pela vida. Ela respirou fundo, enxugou discretamente os olhos e disse com voz firme: Se você está aqui agora, é porque a vida ainda não terminou com a gente. Sempre achei que tudo o que eu amava ia embora. Mas talvez eu estivesse errada. Antônio sorriu com os olhos, um sorriso que parecia devolver anos perdidos àquele momento. Ele então estendeu o braço para ela apoiar o passo. Estela hesitou, mas aceitou. A ligação, antes quebrada pela força do destino, começava a se remendar ponto por ponto, como se o tempo estivesse sendo costurado por mãos invisíveis. Enquanto seguiam pela estrada de paralelepípedos, nenhum dos dois imaginava que aquele reencontro, tão improvável quanto milagroso, ainda esconderia um acontecimento capaz de mudar não apenas suas vidas, mas revelar segredos que nunca deveriam ter sido enterrados. A noite começou a cair lentamente, espalhando um azul profundo sobre a estrada de paralelepípedos. Estela caminhava apoiada no braço de Antônio, sentindo o mundo ao redor se transformar com o som distante de grilos e o cheiro de terra úmida. Era estranho pensar que aquele homem, que por anos ela acreditou estar morto, agora caminhava ao seu lado como se o tempo não tivesse rugido sobre ambos. Mas a verdade era que nada estava realmente no lugar, nem a vida dela, nem o reencontro, nem o que ainda estava por vir.
Quando chegaram ao final da rua principal, Antônio parou de repente. Ele olhou de um lado para o outro, como quem busca algo invisível. Stella estranhou. O que foi? Ele respirou fundo, como alguém prestes a revelar um segredo que carregou por séculos. Preciso te mostrar uma coisa. Algo que encontrei no dia em que finalmente consegui fugir da fazenda. O coração dela se acelerou. Havia sombras no olhar de Antônio, sombras que não tinham vindo apenas da dor, mas de um medo antigo, silencioso. Ele a guiou até um pequeno galpão abandonado, escondido entre duas casas velhas. O local parecia esquecido pelo mundo, com paredes mofadas e telhas quebradas, deixando a lua entrar em feixes prateados. Antônio abriu a porta com cuidado, como se temesse que qualquer barulho pudesse atrair o passado de volta. Dentro do galpão, havia apenas uma mesa de madeira e uma sacola de lona gasta, colocada com delicadeza sobre ela, como se fosse algo precioso, ou perigoso demais para ser descartado. Stella observou o irmão com expectativa, o peito apertado. Antônio, o que tem aí dentro? Ele passou a mão pelo rosto tentando organizar as palavras. Quando eu trabalhava na fazenda, ouvi conversas. Havia um cofre, documentos, coisas que não deviam existir. Coisas que denunciavam tudo o que acontecia lá. Eu nunca tive coragem de buscar nada, até o dia em que percebi que iam me tirar de lá para sempre. Ele engoliu seco, a voz falhando. Então arrisquei minha vida. Invadi a sala do administrador, peguei o que consegui. Com mãos trêmulas, Antônio abriu a sacola. Stella se inclinou para ver melhor. Dentro dela, um maço de papéis amarelados, alguns antigos, outros mais recentes, todos carimbados com o nome de empresas e fazendas diferentes. Mas o que realmente chamou a atenção foi um envelope pardo, selado, com uma assinatura que Stella conhecia como a própria respiração. O nome de seu filho, o pai do neto que a abandonara. Ela levou a mão à boca, sem acreditar. Isso não é possível. Antônio balançou a cabeça devagar. Eu também achei que fosse coincidência, mas não era. Descobri que nosso sobrinho e seu filho tinham ligação com aquela gente. Não sei se por ignorância ou por dinheiro. Mas alguém da nossa família assinou documentos que permitiram o trabalho escravo começar naquela fazenda. A frase bateu em Stella como um trovão silencioso, estilhaçando algo dentro dela. Não era apenas a dor do abandono que a cercava agora. Era a revelação de que sua própria família poderia ter destruído vidas. Ela recuou um passo, sentindo a respiração escapar como vento. Antônio tentou se aproximar, mas ela ergueu a mão. Por que tudo isso? Por que só agora me contar? O irmão abaixou o olhar, como quem carrega uma culpa maior do que consegue suportar. Porque quando vi seu neto deixá-la na rodoviária, eu reconheci a frieza. A mesma expressão daqueles homens na fazenda. Foi como ver a história se repetindo nas nossas próprias raízes. O silêncio tomou conta do galpão, tão denso que parecia tocar as paredes. Stella sentiu o mundo girar devagar. A vida inteira, acreditando que sua família tinha sido vítima do destino. E agora, descobria que talvez tivessem sido cúmplices. Meu filho, não pode ter feito isso. Não ele. Antônio respirou fundo. Eu não sei se ele sabia do que estava assinando. Pode ter sido enganado. Mas o nome está ali. E o pior, não é só o nome. É a data. Stella hesitou antes de perguntar. Que data? Antônio fechou os olhos por um instante, como se o peso das palavras fosse grande demais. É a data de quando você perdeu seu marido, Stella. No mesmo mês, na mesma semana. Nada disso é coincidência. E naquele instante a verdade deixou de ser apenas uma revelação. Passou a ser uma ameaça que se arrastava para fora do passado, pronta para mudar tudo no presente. A revelação pairou entre os dois como um nevoeiro pesado, espesso, quase palpável. Stella levou alguns segundos para processar o que acabara de ouvir, mas quanto mais tentava entender, mais o chão parecia desaparecer sob seus pés. O nome do filho no envelope. A data que coincidira com a perda do marido. Nada fazia sentido, mas tudo parecia apontar para um mesmo lugar,
Um passado que ela nunca imaginou que pudesse ter sido manipulado. Um passado que talvez tivesse sido construído em cima de mentiras. Ela se afastou da mesa, respirando com dificuldade. O galpão parecia menor, apertado, como se as paredes se fechassem lentamente. Antônio observava cada movimento, temendo dizer mais, temendo machucá-la ainda mais. Estela, eu sei que é duro, mas juro que nunca quis que você descobrisse assim. Ela passou as mãos pelo rosto, tentando conter o tremor. Você está me dizendo que meu próprio filho pode ter se envolvido em algo sujo? Algo que destruiu vidas? Antônio hesitou antes de responder. Eu estou dizendo que alguém se aproveitou dele e que os papéis mostram que ele assinou algo sem entender, ou que entenderam por ele. A lembrança do filho sorridente correndo pelo quintal veio à mente de Estela como um estilhaço quente. Ele sempre fora generoso, sempre preocupado em fazer tudo certo. O que teria acontecido? Quem teria se aproximado dele? Ela nunca soube muito sobre o trabalho dele, e ele raramente comentava sobre seus negócios. Sempre dizia: "Mãe, não se preocupe com isso. Está tudo sob controle." Agora, aquelas palavras ganhavam outro significado, e nenhum deles era confortável. Antônio abriu novamente o envelope, empurrando os papéis na direção dela. Tem mais. Estela, com as mãos trêmulas, puxou o documento seguinte. E ali, em letras pequenas, estava a cláusula que mudou tudo. Autorização de transporte e realocação de funcionários. Estela franziu a testa. O que isso significa? Antônio suspirou profundamente. Significa que ele assinou, sem saber, a autorização para que trabalhadores da região fossem levados para a fazenda que me escravizou. A confusão deu lugar à náusea. Estela sentiu as pernas falharem, e Antônio correu para segurá-la pelo braço. Ela se sentou na cadeira de madeira do galpão, pressionando o documento contra o peito. Lágrimas silenciosas começaram a rolar, mas não eram de tristeza apenas. Eram de incredulidade, choque e algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Meu filho, sempre tão correto, sempre tão honesto. Como puderam fazer isso com ele? A pergunta não era sobre culpa, mas sobre manipulação. Sobre alguém mais poderoso puxando as cordas por trás de tudo. Antônio se aproximou devagar. Estela, na fazenda eu ouvi conversas. Seu filho era um alvo fácil. Trabalhava com papéis, documentos, e eles precisavam de alguém de confiança para assinar sem questionar. Prometeram dinheiro, estabilidade, ataram ele sem que percebesse. Estela levantou o rosto, agora com algo novo nos olhos. E quando ele descobriu... Antônio fechou o envelope. Acho que nunca descobriu. Se tivesse descoberto, talvez ainda estivesse vivo. Aquela frase cortou o ar como uma lâmina fria. Estela levou a mão ao peito, sentindo o coração ameaçar escapar. Antônio percebeu, ajoelhando-se diante dela. Eu sinto muito, irmã. Sinto por tudo. Por ter sumido. Por ter chegado tarde. Por ter descoberto isso só agora. Estela segurou as mãos dele com força. Não. Você chegou no momento certo. Deus sabe o que faz, Antônio. Sabe sim. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio, agarrados ao pouco de força que ainda restava. Mas o mundo lá fora não esperava. O passado insistia em avançar, empurrando-os para algo ainda maior. Estela enxugou as lágrimas e se levantou devagar. Precisamos ir até a casa do meu filho, ver se há mais alguma coisa lá. Se ele foi enganado, então alguém deve ter deixado rastros. Antônio concordou, mas algo em seu olhar denunciava preocupação. Você tem certeza? Não sabemos quem está envolvido. Pode ser perigoso. Estela respirou fundo, sentindo uma coragem que nem sabia que ainda tinha. Antônio, se eu aguentei ser deixada pelo meu neto hoje, achando que não tinha mais nada, então posso aguentar descobrir a verdade. Pelo meu filho, pelo seu sofrimento, pela nossa família. E assim, com o envelope selado sob o braço, Estela deu o primeiro passo para enfrentar uma verdade que por décadas permaneceu escondida e que agora, finalmente, começaria a vir à tona.
A casa do filho de Stella parecia diferente naquele fim de tarde. O portão rangia mais alto. O jardim estava mais seco, e o silêncio ao redor tinha um peso que quase dava forma. Enquanto caminhava pela entrada, Stella sentia o coração bater descompassado, como se antecipasse algo que ela ainda não sabia, mas já temia. Antônio, a poucos passos atrás, observava tudo com atenção, sempre alerta, como alguém que aprendeu a desconfiar da própria sombra. Ao empurrar a porta, o cheiro familiar de madeira e café velho a envolveu imediatamente. Fazia anos que ela não entrava ali, desde a época em que o filho ainda vinha buscá-la para os aniversários, antes de tudo mudar, antes da doença, antes da distância inexplicável que se impôs entre eles. Stella olhou ao redor, tocando um porta-retratos sobre a estante. A foto mostrava seu filho sorrindo, segurando um garoto pequeno, o neto que agora a havia deixado na rodoviária sem olhar para trás. A dor veio como um sopro gelado, mas ela respirou fundo. Estava ali por outro motivo. Precisava saber a verdade. O escritório ficava no fim do corredor. Era o lugar onde o filho passava horas, cercado de pastas e planilhas. Stella empurrou a porta devagar. O cheiro de papel guardado explodiu no ar. Antônio acendeu a luz, iluminando pilhas de caixas organizadas com cuidado quase meticuloso. Seu filho era muito organizado, murmurou ele. Isso pode ajudar. Stella abriu a caixa mais próxima, revelando notas fiscais, contratos e recibos. Coisas comuns, nada suspeito. Antônio começou a vasculhar outra, até que suas mãos pararam no meio do movimento. Stella, veja isso. Ele entregou uma pasta preta, sem etiqueta, diferente de todas as outras. Ela a abriu lentamente, sentindo um frio subir por sua coluna. Dentro havia relatórios impressos, mapas de terras e, o que mais a fez prender a respiração, cartas, escritas à mão, por ele. A primeira começava com: Mãe, se um dia eu não estiver mais aqui, saiba que tentei fazer o certo. As pernas de Stella falharam e ela se sentou antes que o chão a recebesse. Antônio se aproximou, mas ela ergueu a mão pedindo silêncio. Precisava ler. Precisava ouvir a voz do filho através daquele papel amarelado. Ele explicava que começou a notar inconsistências no trabalho. Pessoas desaparecendo, nomes que existiam só no papel, pagamentos que nunca chegavam aos trabalhadores. Quando tentou questionar, foi pressionado a ficar quieto. Eles disseram que eu assinava porque confiava neles. E agora querem que continue assinando. Mas eu não vou. A mão de Stella tremia. Lágrimas escorriam sem que ela percebesse. O filho não era culpado. Ele lutou. Ele percebeu. Ele tentou. A segunda carta era ainda mais dura. Mãe, estou com medo. Stella levou a mão à boca. Antônio fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquele momento. O filho relatava que começara a ser seguido, que carros ficavam parados na frente de casa à noite, que uma ligação anônima ameaçara o neto se ele denunciasse algo. Ele escreveu: Se algo acontecer comigo, não foi acidente. Stella sentiu o peito travar. Um grito preso, doloroso, quase saiu, mas ela segurou. Antônio colocou uma mão em seu ombro, firme, presente. Eles o silenciaram, Stella, e culparam ele no silêncio. No fundo da pasta havia um pendrive, pequeno, prateado, quase invisível. Antônio o segurou como se fosse uma peça sagrada. Isso aqui pode ser a prova que ele deixou. Stella, ainda com a voz trêmula, perguntou: Você consegue abrir isso? Antônio assentiu. Sim, eu conheço alguém que pode decifrar tudo. Stella levantou-se devagar, enxugando as lágrimas com determinação. As mãos ainda tremiam, mas agora havia algo novo nelas. Firmeza. Então vamos. Antônio ergueu a sobrancelha. Agora? Ela respondeu com uma força que parecia vir de décadas de dor guardada. Meu filho pediu para eu saber a verdade, e eu vou saber hoje. Enquanto saíam da casa, levando as cartas e o pendrive, o céu parecia mais escuro do que antes. As sombras se alongavam pela rua,
como se algo estivesse observando, silencioso à espreita. Mas Stella não desviou o olhar. A dor que antes a sufocava agora era combustível. A verdade estava perto, e quanto mais perto ela chegava, mais perigoso tudo se tornava. Quando Stella recebeu, semanas depois, o resultado das investigações iniciadas a partir do pendrive deixado pelo próprio filho, ela sentiu algo que havia anos não sentia: paz. A verdade finalmente veio à tona. O nome do filho foi limpo, os envolvidos foram descobertos e a memória dele, antes manchada pelo silêncio alheio, agora brilhava como aquilo que sempre foi: digna, honrada, corajosa. O neto, ao perceber o peso das mentiras que havia repetido por influência de terceiros e a verdadeira história que ignorava, voltou para ela com lágrimas que carregavam arrependimento real. Stella o recebeu com braços abertos, não porque era fácil, não porque era simples, mas porque o amor que ela carregava sempre foi maior que o abandono que sofreu. O menino caiu de joelhos, pedindo perdão, e pela primeira vez entendeu o valor daquela mulher que sempre esteve ali, mesmo quando ele não estava. Foi o momento em que a dor deu lugar à cura, lenta mas verdadeira. E quando a cidade inteira passou a chamá-la de a mulher que enfrentou a verdade sozinha, Stella apenas sorriu. Não foi sozinha. O caminho pode ter começado no abandono de uma rodoviária, mas terminou cercado de amor, justiça e redenção. Seu filho descansava em paz. Seu neto voltou para a família. E Stella finalmente voltou para casa inteira novamente.